Agora há pouco, nós estamos até tentando marcar uma entrevista com alguém do Ministério Público, porque o Ministério Público da Bahia recomendou a não renovação do contrato da gestão do Hospital Espanhol, que está voltado para o tratamento do coronavírus, apontando aí um sobrepreço de R$ 478 mil, e por isso recomendam a não renovação. Como é que o senhor recebeu essa determinação do Ministério Público? Com a maior e mais absoluta surpresa, porque o processo de seleção da organização social do Hospital Espanhol foi realizado dentro de um caráter emergencial. Todos nós aqui nos recordamos o início da pandemia, a necessidade de abrir novos leitos, a decisão de reabrir o Hospital Espanhol, a viabilização jurídica junto à Justiça Federal da cessão do Hospital Espanhol para o governo do Estado, todo o processo de reforma recorde que nós fizemos para poder reativar as redes de oxigênio, gases medicinais, ar-condicionado, exaustão, selecionar uma gestora, contratar pessoas e abrir o hospital, tudo isso num prazo inferior a 2 meses. Nós utilizamos um preço referencial que se revelou posteriormente absolutamente o mesmo definido pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, Cassimiro, definiu um valor de R$ 1.600 por diária de leito de UTI. E nós, coincidentemente, antes de o Ministério definir o valor, definimos o mesmo valor que nós iríamos pagar por qualquer leito de UTI dedicado à Covid no estado da Bahia. Foi feita uma seleção pública, a organização social vencedora é uma organização social que está presente em mais de 30 unidades de saúde em todo o país, fora da Bahia, em outros estados, venceu com um valor inferior ao valor referencial de R$ 1.600 por leito. Portanto, a gente não entende esse argumento de que houve sobrepreço. Há um questionamento do Ministério Público em relação à contribuição social, a alguns tipos de impostos que entidades beneficentes, portadoras do SEBAS, que é uma certidão que garante isenção, como Irmã Dulce, como o Hospital Santa Isabel, Santa Casa, várias dessas têm uma certidão de beneficência e elas estão isentas de pagar alguns impostos. O Ministério Público entende que quando uma organização social dessa, beneficente, ganha um processo de seleção do Estado, ela deve abrir mão dessa beneficência. É um debate jurídico aí que se arrasta aí há anos, se não há década, mas de qualquer forma, em função desse debate jurídico, o Estado já vem há alguns anos sem pagar essa contribuição, glosando-a, né? A organização social colocou na planilha dela um valor de cerca de R$ 470 mil, num contrato de R$ 30 milhões, pouco mais de 1% do contrato dizia respeito a isso, e mesmo assim, nos pagamentos que nós fizemos, o valor foi glosado e continuará sendo glosado, assim como a gente faz com todos os contratos das organizações sociais que previam inicialmente o pagamento dessas contribuições. Então, secretário Fábio Vilas Boas, pelo que eu entendi da explicação do senhor, esse valor de R$ 478.300 assinalado pelo Ministério Público seria praticamente 1,5% do contrato global. Seria em função dessa questão jurídica que ainda não está muito bem pacificada, se eles têm direito, se a organização tem direito, ou se a organização não tem direito a partir do momento que presta um serviço para uma entidade pública, para o governo do Estado, é isso? Correto. Inclusive, há organizações sociais, há entidades filantrópicas na Bahia e fora que recebem mediante liminares judiciais. E não se chegou até esse momento ao entendimento definitivo. De qualquer forma, na dúvida, nós não pagamos para ninguém. Já há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, a CESAB
decidiu não pagar. Está na dúvida, a gente não paga para não ter problemas nem com o Tribunal de Contas, nem com esses questionamentos do Ministério Público. Outra coisa é que não cabe se falar de renovação de um contrato. Isso aqui é um equívoco. Esse é um contrato emergencial por um prazo de 6 meses, num valor global de 30 milhões de reais. Todo contrato emergencial, quem conhece o direito público sabe disso, ele não é renovável. Acabou, acabou. Tem que se fazer um outro contrato, um outro chamamento, uma outra seleção ou licitação, para que a mesma empresa ganhe, caso ela ofereça de novo o menor preço, ou outra empresa venha substituí-la. Não é o caso aqui, a previsão nossa é que com 6 meses essa pandemia já permita nós desmontarmos os hospitais de campanha, mas se houver a necessidade, torcemos que não, mas se houver necessidade, será, como manda a lei, feito um novo processo de seleção pública. Eu estou com a peça aqui do Ministério Público, secretário, e estou vendo aqui um dos trechos, cita aqui diversas irregularidades nas investigações do procurador da República, Ovidio Machado, e os promotores de justiça, Rita Torinho, Adriana Assis e Luciano Gogoni, identificaram diversas irregularidades no processo de contratação, para a prestação do serviço de gestão, incluindo ainda falhas no atendimento a pacientes familiares, ausência de treinamento e protocolo de atribuições dos funcionários e indícios de subdimensionamento das equipes de UTI. O que o senhor tem a dizer sobre esse trecho dessa peça do Ministério Público? Nós não temos acesso a essas informações, não sabemos quais são as diversas irregularidades, tomamos conhecimento disso apenas pela imprensa, não temos acesso ao conteúdo dessa alegada irregularidade. Existem notícias que são públicas de problemas que nós tivemos aquela pessoa que pulou da janela, que acabou depois morrendo em outro hospital, tivemos dificuldades na comunicação dos familiares que ficam isolados, dos pacientes que ficam isolados com os familiares, tivemos dificuldades com contratação de técnicos de enfermagem, às vezes as pessoas marcavam de ir trabalhar contratadas, no dia não iam, ou davam um plantão, não voltavam no outro. Tivemos uma série de dificuldades que não foram só nossas. Todos os hospitais da Bahia e do Brasil que foram montados emergencialmente tiveram dificuldades. É algo que foge ao nosso controle. Você imagine o que é montar um hospital de uma hora para outra e querer que tudo esteja funcionando perfeitamente. Eu posso dizer para você, Cassimiro e Pablo, que diante do prazo que nós tivemos para abrir esse hospital, o Hospital da Fonte Nova, o Hospital do Subúrbio, a campanha, o número de problemas que nós tivemos foi mínimo em comparação com o que poderia ter. Quero lembrar também que existem leitos ainda em hospitais da Bahia que não foram abertos por falta de pessoal, por falta de equipamentos. Você consegue montar uma UTI, vou lhe dar um exemplo aqui, a UTI de campanha de Eunápolis, de Teixeira de Freitas, está tudo funcionando lá, mas o bico onde entra o vácuo, né, aspira os pacientes, falta uma garrafinha com um reloginho de medida da pressão. Essa garrafinha que custa R$125 está em falta no Brasil inteiro e tem vários leitos de UTI no Brasil que não consegue abrir porque não tem vácuo. Então, o momento que a gente está vivendo é muito difícil e a gente espera e tem obtido da sociedade, das entidades médicas, de todas as corporações, a devida compreensão pelo momento que a gente tem passado. Secretário Fábio